Recebemos nos estúdios da 93 FM a vereadora professora Graciele, o qual foi atribuído um áudio a ela sobre a questão do lockdown. E a vereadora respondeu o seguinte: Bom dia, agradeço pela oportunidade, bom dia a toda a população sinopense, e é muito importante que vocês abram esse espaço para que a população saiba as diversas opiniões aí. Vereadora, primeiro, aquele áudio pertence à senhora? Pertence a mim. Ele está recortado e fora de contexto, mas ele pertence a mim. Qual o contexto que ele foi colocado? Então, eu falei por áudio com 2 artistas, né? Não tenho problema. Inclusive, alguns colegas disseram assim: você tem que tomar mais cuidado com áudios, mas eu não tenho problema com esses áudios específicos, né? Porque eles tratavam de fato de uma discussão que tem acontecido. Então, nós temos um cenário. Esse era o contexto, né? A minha fala lá, somando com outros áudios e mensagens escritas, é para dizer que nós temos um contexto, né? Inclusive ontem o governador dizia que nós temos o risco de viver aquilo que está vivendo o Amazonas, um risco de nós termos que ter um lockdown se nós não melhorarmos em relação à curva de contaminação, e isso pode causar outros prejuízos que a população sinopense já conheceu no ano passado, que é o fechamento total, né, do comércio. E, enfim, e outras consequências além das vidas que nós estamos perdendo. Naquele áudio específico, diz que hoje acontecerá 2 reuniões em 2 horários para decidir a possibilidade do lockdown. Esse contexto, pelo que a gente entendeu, ele está dentro do áudio, não teve como mudar esse contexto. Vai acontecer essas reuniões? Na verdade, esse áudio não seria hoje, né? São 2 reuniões que aconteceram nessa semana, não vou me recordar exatamente o dia. Não foi especificamente ontem esse áudio? Não foi mandado ontem? Não. Eu acho que as reuniões se referiam a ontem, se não estou enganado. Nós tivemos um dia com 2 reuniões, né, para discutir o decreto em si e as razões do decreto. Vereador, agora vamos lá. Então, o áudio pertence à senhora, foi tirado fora de contexto, e essas reuniões anteriores, onde foi discutida essa questão do lockdown, correto? Foi discutido a necessidade de tomar medidas para não chegar a um lockdown. Ok. Não está indo contra o boletim que o próprio Secretaria de Saúde emitiu, que nós temos 8 pessoas de Sinop na UTI e 10 pessoas que são fora de Sinop, de outros municípios, na UTI? Não está indo contra os dados que a própria Secretaria está emitindo? De onde vocês conseguiram esses dados para chegar a essa questão do toque de recolher? Então, nós temos a Comissão da Saúde, inclusive sou presidente, embora tenha sido convidada para a primeira reunião recentemente. Então, as primeiras reuniões deste ano da Comissão de Educação eu não fui convidada, mas na última reunião que nós tivemos, e a primeira desta comissão para a qual fui convidada, né, do comitê, na verdade, de saúde, foi falado sobre o professor Mário, né, que é o professor da UFMT, nosso colega de casa ali, né, da Câmara, que participou das reuniões anteriores, falou sobre a quantidade de mortes que nós temos e em relação à ocupação e à ausência de algumas UTIs de alguns leitos que seriam destinados, né, a Sinop, que seriam reabertos. Então, em razão disso, essas decisões mais drásticas, elas terão que ser tomadas agora ou em algum momento, né? Jornal da 93.